Fala, incomparável! Maicon Silvanara para mais um vídeo de Power BI com você. Por um acaso você já precisou criar uma tabela e essa coluna você precisou colocar formatação condicional nela? Fique tranquilo que neste vídeo eu vou te ensinar exatamente todas as opções de formatação condicional que a gente tem para aplicar na sua coluna da sua tabela, pessoal. O vídeo de hoje está sensacional, tá incrível, então ó, se eu fosse você, ó, já metia o dedão nesse like, já compartilhava esse vídeo com todo mundo e, lógico, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Power BI. Bora lá? Então bora pro vídeo! Já estamos aqui na tela do meu computador para fazermos essa tabela com essa coluna com formatação condicional que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você no seu dia a dia. Bora lá? Então, pessoal, aqui eu vou utilizar a nossa tabela de localidade, tá? Vou colocar aqui o continente e o país, certo? E vou colocar no layout de tabela. Pessoal, o que nós vamos comparar, né? Quando a gente fala de formatação condicional, existe uma condição por trás, certo? E o que a gente vai comparar aqui? No exercício de hoje, iremos utilizar aqui ó, o ano corrente versus o ano anterior, tá? Então, toda vez que o meu ano corrente for maior do que o meu ano anterior, quer dizer que isso é bom. Se o meu ano corrente for menor do que o meu ano anterior, isso é ruim. Então, essa será a nossa condição, tá? Eu criei um cálculo aqui pra gente, somente um ano dividido pelo outro, certo? Vou colocar aqui para que tenhamos o valor em percentual, tá? Beleza, eu vou deixar em matriz para ficar mais organizadinho aqui pra gente, ó. Continente, país. Então, se eu quiser dar uma olhadinha aqui nos países da Europa, se eu quiser dar uma olhadinha nos países da Ásia, bem legal, beleza? Vou deixar aqui para nós para ficar mais fácil pra gente, tá? Beleza. E onde eu vou, Maicon, para fazer essa formatação condicional? Olha só, você clica no elemento, né, que você quer editar, no caso essa tabela, clica aqui em formatar seu visual, elementos da célula. Quando você clica em elementos da célula, ele vai abrir para você aqui ó, todas as informações que você colocou no campo, ó, do valor do ano corrente, valor do ano anterior e o ano corrente versus o ano anterior. Se eu olhar aqui elementos da célula, ó, eles estão aqui, ó, valor do ano corrente, valor do ano anterior e o comparativo do ano corrente versus o ano anterior, tá? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher qual dessas colunas, né, eu quero aplicar essa formatação condicional, tá? E qual vai ser? O meu ano corrente versus o meu ano anterior. Beleza. Aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para fazer a aplicação da minha formatação condicional. Vou explicar para vocês aqui, ó. Por exemplo, cor de fundo. Quando eu aplico em cor de fundo, pessoal, ele vai alterar a cor da célula que a gente está em questão. Por exemplo, vamos apertar aqui para que a gente possa ver qual é a regra que tem aqui. Então, ó, o estilo é gradiente, o ano corrente versus o ano anterior, né? Em que campo deve se basear o ano corrente versus o ano anterior. Aplicar somente valores, eu vou explicar isso para vocês também que é bem importante. E aqui, ó, você faz o degradê. Por exemplo, se o valor for 0, ele vai ser vermelho. Se o valor for 100, ele vai ser verde, tá? Então vocês conseguem escolher aqui qual é a cor que você quer aplicar, tá? Nesse seu gradiente. Aqui, pessoal, aplicar somente a valores, deixa eu colocar valores e totais. Antes de aplicar, deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se consigo arrastar. Consigo, ó. Tá vendo que aqui, ó, esse subtotal da América do Norte tá em branco? O subtotal da Ásia também tá em branco? Quando eu aplico aqui, ó, aplicar valores e totais, o que isso significa? Os valores são as informações nas células e os totais são esses subtotais e esse total que a gente tem ali embaixo, tá? Então, se eu apertar aqui valores e totais, eu consigo, certo? Aplicar para todos eles, tá? No caso aqui, somente totais, vai aplicar somente para essas células, certo? E somente valores é como está, tá bom? Beleza. Regras. Quando a gente fala de regras, pessoal, aqui é o Power BI quem define para você. Você pode colocar o valor que você quer, certo? Porém, você tem um degradê, você tem um gradiente, né? Um intervalo de cores. O máximo que você pode fazer é adicionar uma terceira cor, que vai ser um intermediário, certo? Quando a gente fala de regras, nós definimos qual é o valor que queremos comparar e aplicar aquela regra de cor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa regra de gradiente, quando a gente está ali perto dos 70%, ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. 70%. Então é essa cor que ele vai trazer. Porém, quando eu falo de regra,
aqui eu defino qual é o valor que eu quero trazer o vermelho. Por exemplo, se for mínimo, né? Então, independente do número que for, ele vai ser vermelho, desde que ele seja menor do que 70%, tá? Então vamos colocar aqui, vamos colocar um vermelhinho mais atraente. Isso tá muito forte. Aqui, ó, assim. Beleza. Então, ó, independente do número que for, né, menos 999 até menor do que 70%, ele será vermelho. Eu vou aplicar em OK, depois a gente adiciona as outras regras, tá bom? Só para vocês irem entendendo, tá? Olha só, se eu tiver algum valor aqui, ó, que está abaixo de 70%, ele listou. Todos os outros ele ignorou. Se a gente utilizasse a regra do gradiente, ele ia pintar todos de acordo com a escala que a gente está falando, certo? Agora, o que a gente faz aqui? Nós adicionamos outras regras. Então, adiciono aqui mais 3 regras. Você pode adicionar mais 2, certo? Ou mais 3, depende da escala de cor que você quer. No caso aqui, eu quero que se o meu valor for maior ou igual a 70%, certo? Deixa eu mudar tudo para número aqui. Ó, até 0,95, ele vai ser um amarelo. Ele está ali intermediário, ele não bateu um número, mas também ele está bem próximo de bater um número. Então, vamos deixar ele aqui no amarelinho. E se ele for maior ou igual a 95%, certo? Aqui é menor do que 95%, então aqui ele vai cair 94 para baixo, ele cai no amarelo. E aqui 95, certo? Ele vai cair no verdinho. Vamos colocar esse verdinho aqui. Beleza? Olha só que legal, pessoal. Ó, 107 acima de 100. 103, 125, 29. Olha só, 93. Tá quase. Então ele ficou amarelinho, tá vendo? Olha só, 66 ficou vermelho. Pessoal, tá vendo que aqui ó, os totais ficaram em branco, certo? O que eu tenho que fazer aqui neste caso? Aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Valores e totais. Apertem OK. Olha só. Aplicou para os totais também. Sensacional, não é mesmo? Mas não acaba aqui, tá, pessoal? Ainda tem muito mais. Olha só. Essa é somente a cor da tela de fundo. A gente pode alterar a cor da fonte, pessoal. Ah, não quero deixar, né, tão evidente. Eu quero apenas fazer o destaque na cor da fonte. A gente consegue fazer a mesma regra, pessoal. Cria a regra baseada nos campos, coloca os valores, coloca as 3 informações e aplica aqui. Vou fazer só 2 condições, só para a gente poder ganhar tempo aqui, tá bom? Número. Beleza, se for menor que o mínimo e menor do que... Aqui eu vou colocar 90%. Aqui vai ser uma meta mais hardcore, mais difícil de atingir. Antes de 90 vermelho. Maior do que 90%, certo? E maior do que o máximo, ele vai ser verde. Pessoal, uma dica importante, bem interessante, pessoal. Eu não sabia disso, eu descobri isso faz tempo, mas eu apanhei bastante tempo fazendo isso. O que eu fazia? Por exemplo, para sempre cair aqui, eu fazia assim, ó, 9999999. Aí que o mínimo, menos 99999. Não precisa, pessoal. Se vocês deixarem aqui ó, o valor mínimo e o máximo, ele entende que para cima desse valor pode ser 1 bilhão, ele vai cair no verde. Às vezes, depende da divisão que você fazia, ele era um valor muito negativo e aí não caía na condicional, porque você colocava aqui menos 999, por exemplo, e não caía, tá? Então não precisa colocar. Isso é uma coisa que eu fazia e depois que eu aprendi, foi uma dica sensacional, deixo para vocês aqui, tá? Aliás, coloca aí nos comentários, vocês colocavam os valores também ou vocês já sabiam dessa informação do máximo? Vocês sempre deixavam no máximo. Conta aqui nos comentários, quero ouvir de vocês, pessoal. Para saber se era só eu que fazia isso. Beleza. Então, dou aqui um OK, certo? Olha só, agora não é mais a cor de fundo, agora é a fonte da linha, né, da célula, que está com a formatação condicional, certo? Aqui, pessoal, barra de dados, ele vai criar como se fosse um gráfico para a gente, ó. Então, ele vai criar um gráfico para você aqui, ó. Nem vou mexer nele, só para vocês entenderem, ó. Ele cria ali um gráfico para você, se você está atingindo ou não aquele valor, tá? E ali você coloca o valor de escala dele também. Barra positiva, barra negativa, o menor valor, o maior valor. Então, você coloca aqui, se for menor, aqui o personalizar, o meu gráfico começa em 0 e ele termina em 100, certo? Então, aqui a direção da barra da esquerda para a direita, a barra e o eixo, olha só. Ó, então, ó, os que estão a 100 estão no final da barra,
estão próximos, tá vendo? Então você consegue fazer isso também, tá? E aqui, pessoal, é um dos que eu mais utilizo, tá? São os ícones, tá? Eu acho que ele dá um destaque bem legal pro seu dashboard, deixa ele bem profissional, tá? Além das cores, às vezes a identificação visual ajuda, tá? Mas os ícones também ele fica muito visual. Olha só que legal. Aqui, pessoal, eu não vou estender explicando as regras para vocês, que é a mesma regra de todas as outras que a gente fez aqui, só que aqui nós escolhemos o estilo, ou seja, os ícones que serão feitos essa formatação condicional. Não preciso agora aplicar na fonte ou no fundo da célula, enfim, eu vou colocar um ícone na frente. Olha só, se for maior do que o mínimo e menor do que 70, certo? Então ele vai ser vermelho. Se for maior do que 70 e menor do que 0,95, ele vai ser amarelo, certo? Número. E se for maior do que 95 e menor ou igual ao máximo, ele vai ser verde. Olha só. Olha só que legal. Já trouxe os ícones aqui pra gente, tá vendo? Agora, mas Mike, eu não gostei dessa bolinha, desse triângulo, eu consigo mudar? Sim, consegue. Aqui a gente consegue criar bastante coisa, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho o estilo, certo? Ele vai trazer os padrões que ele tem, então o joguinho, né? Então, se eu quiser mudar individualmente, eu consigo selecionar qual é o ícone que eu quero. Então, por exemplo, eu não quero trazer esse triângulo, eu quero trazer um outro ícone. Por que também, pessoal? Uma das coisas interessantes que eu já tive que utilizar. Por exemplo, quando você trabalha com despesas, quando você diminui a despesa, não necessariamente isso é ruim. Então, por exemplo, aqui eu não posso ter só uma seta para baixo vermelha, né? Que é uma coisa ruim, tá caindo. Às vezes, cair é bom. Por exemplo, estou diminuindo as minhas despesas, então a minha setinha tem que ser verde, né? Indicando ali que isso é uma coisa boa, certo? E eu consigo escolher aqui o ícone, vou mudar aqui para interrogação. E aqui uma setinha para cima subindo. Olha só, olha que legal. No caso aqui, a gente colocou um valor invertido, né? Então isso é ruim, né? Deveria ser... Isso é bom, deveria ser uma setinha para cima, né? Vamos mudar aqui só para não ficar tão confuso para a gente. Estava exemplificando para vocês, não alterei. Então, ó, aqui eu não fechei o meu resultado. Aqui eu estou próximo, então estou em atenção. E aqui eu vou dar um checkzinho, tá? Olha só. Aplicou para todos. Mas, Maicon, e aqui ficou vazio? A mesma coisa, pessoal, ó. Somente valores e totais. Aplico para todos eles, tá? Mas, Michael, eu não queria na esquerda, queria na direita. Também conseguimos alterar, pessoal. Olha só aqui, ó. Alinhamento dos ícones. No meio inferior, perdão, não é aqui, é aqui, ó. Layout do ícone. À esquerda dos dados, à direita dos dados ou somente o ícone, tá? Então, por exemplo, à direita dos dados, ele vai ficar aqui. Se eu escolher sem os ícones, depende da estratégia que você está utilizando na exibição do seu dashboard, você pode utilizar isso também, tá? Olha só. Não trago mais os valores, só trago o gráfico, tá vendo? E aí a pessoa vê pelo tooltip. Como eu disse, depende da estratégia, né, do que você está montando, isso faz sentido ou não você utilizar. Como, por exemplo, eu já utilizei alguns dashboards de acompanhamento de projeto, eu não colocava um número e eu colocava aqui a fase que estava. Por exemplo, a pessoa sabia que estava na inicial, estava no meio do projeto, estava prestes a ser concluído ou aquela tarefa foi concluída, tá? Então, depende muito do dashboard que você está construindo, tá? Então, isso também é possível aplicar aqui também, tá, pessoal? Bem legal. Beleza, pessoal? Aqui, o nosso outra formatação condicional que a gente tem possibilidade de fazer, pessoal, além dos ícones, é o URL da imagem. Aqui a gente vai, né, colocar uma imagem de acordo com o percentual que é exibido ali, tá? A gente tem aqui um campo imagem que a gente utilizou numa aula passada, vou somente trazer aqui para vocês, tá? Mas é o mesmo fundamento, o mesmo conceito, tá? Você vai colocar aqui a imagem que você quer fazer o display, certo? E quando você clica, essa imagem é exibida. No caso aqui, ele vai trazer um logo para nós, tá bom? Olha só, beleza? E aí, o que achou do vídeo? Sensacional, não é mesmo? Então, ó, já me conta aqui nos comentários. Você já sabia utilizar essa formatação condicional ou ainda não? Se você não sabia, é um prazer poder sempre ajudar. E se você sabe, com certeza tem muitas outras novidades aqui no canal e outros vídeos que você pode acompanhar e sempre aperfeiçoar o seu conhecimento no Power BI. Muito obrigado, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.